galera, eu sou a Camila e bem-vindos de volta ao Qual é o Próximo. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre Dom Casmurro. E aí, a Capitu traiu ou não, Bentinho? Então, pessoal, essa foi a primeira leitura escolhida para a LC do projeto no canal da Janaína, Resenha Sem Sentido, para ler um livro do Machado por mês. E começamos com Dom Casmurro, né? Eu já tinha lido Dom Casmurro uma vez, vários anos atrás, não lembro quando, mas na primeira vez que eu li, não sei se foi conclusão minha ou se foi de tanto ouvir opiniões dos outros, inclusive um primo meu fala assim que não, a Capitu não tinha traído o Bentinho. E aquilo ficou na minha cabeça e eu li com aquela ideia fixa na cabeça, então eu cheguei no final. Pra mim, no final, naquela primeira leitura, ela não tinha traído o Bentinho. Só que agora, nessa segunda leitura, não sei se também foram as opiniões que eu ouvi enquanto a gente fazia as discussões na LC, leitura conjunta, que me colocaram na cabeça já que ela tinha traído. Então, eu fiquei com a ideia fixa novamente que ela tinha traído. Só que aí eu parei assim, peraí, gente, vou ter que ler de novo, sozinha, pra ver o que eu acho, sem ouvir ninguém, nada não, mas depois eu leio de novo, agora não. Deixa dar uma baixada nas ideias, eu esqueci um pouquinho, depois eu leio de novo, mas vamos lá, né? Então, pessoal, antes de ir para a resenha, eu vou deixar aí na descrição o link para compra de algumas edições, porque tem umas edições mais caras, umas mais baratas da obra aí na descrição, né? E já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá, né, pra resenha. Então, né, quem conta a história pra gente é o Dom Casmurro, ou o Bento Santiago, o nosso Bentinho da história. O Bento recebe esse apelido de Dom Casmurro porque quando a mulher dele saiu de casa, na verdade foi ele mesmo que mandou ela e o filho pra Suíça, acho que era Suíça mesmo, pra ficar meio longe dele, ele se tornou uma pessoa mais rabugenta, mais quieta na dele e tal, e ele já era uma pessoa bem teimosa, né? Turrão, daqueles que enfiam uma ideia na cabeça, é aquilo e pronto, acabou. E depois de um tempo, ele, pra se justificar, resolve escrever a história de sua vida. E vai começar a contar a história desde que era criança, quando ele e Capitu se conheceram e começaram toda a história dos dois. Então, aqui já tem um ponto, gente, porque a história é contada pelo nosso Bentinho. E o Bentinho está amargurado com a ideia de que ela traiu ele, mas nem ele mesmo tem certeza. Então, ele escreve como se fosse para mostrar os indícios de tudo que ela fez desde quando ela era criança, para mostrar o que ele via nela que possa indicar que ela tenha realmente traído ele ou não. Então, foi até uma brincadeira que eles comentaram lá na LC, mas eu acho que não é brincadeira não, que é realmente isso. Porque a história é escrita como se fosse um julgamento da Capitu. Ele tá mostrando os indícios para acusar a Capitu de que ela traiu ele. E também se justificar de ter mandado a Capitu e o filho Ezequiel para longe dele. Então tá, beleza. A nossa história começa quando a Capitu e o Bentinho estão lá nos seus 14, 15 anos e descobrem apaixonados um pelo outro. Mas assim, o Bentinho era tão inocente, voado, etc e tal, que ele só começa a prestar atenção nisso quando ele ouve José Dias falando lá no ouvido de sua mãe que ela tem que lembrar da promessa dela de fazer de Bentinho um padre, que foi a promessa que ela fez quando Bentinho nasceu, ou um pouquinho antes mesmo dele nascer. Por quê? Porque Dona Glória, a mãe do Bentinho, já tinha perdido várias crianças e fez uma promessa que se o Bentinho vingasse, ela ia torná-lo um padre. Então, José Dias foi lá no ouvido dela lembrá-la da promessa de que tinha que colocar o Bentinho no seminário. E por que ele tá lá falando assim? Porque ele vê Bentinho e Capitu brincando ali no sei lá, quintal, jardim, sei lá.
onde, mas brincando, sempre juntos pelos cantinhos e tal. E ele vê que aquilo ali poderia se tornar um problema. Mas Bentinho, que apesar de toda a inocência dele ser voado, etc e tal, é esperto e ouve atrás da porta. No que ele ouve atrás da porta, ele tem a revelação: tô apaixonado pela Capitu. E aí, né, a insegurança começa até ele ter a confirmação de que Capitu também é apaixonada por ele. E aí, né, inseguro, medroso e teimoso, como sempre, ele demora pra contar pra Capitu dessa promessa da mãe dele que ele vai pro seminário e que ela quer torná-lo um padre. Quando ele conta pra Capitu, a Capitu surta, né, e ela quer assim com a mãe do Bentinho, já começa a chamar ela de Carola, Papamícia, etc. Aí ele fica assim: gente, mas como assim? Do que aconteceu para ela começar a chamar minha mãe com esses nomes todos assim, né? Capitu surtou, né? Porque gostava do menino e o menino ia ser obrigado a se tornar um papa. Papa não, padre. Errei. E começa todo um drama, né? Aí ela: não, por que você não foge? Vamos fugir comigo. Não sei o quê. Aí ela fala assim: se eu fosse rica, né? Aí você largaria tudo e fugia comigo. Por quê? Capitu é a filha de uma família bem pobre. E a mãe do Bentinho ajudou eles quando eles estavam com problemas financeiros lá no início. Tanto que Capitu e a mãe do Bentinho são bastante ligadas. Inclusive, muitas vezes que a própria Capitu foi à igreja, nas missas, foi a Dona Glória, mãe do Bentinho, que havia levado ela. Mas aí, tá. Indo nessas discussões entre os dois e tal, Capitu dá uma ideia a Bentinho de fazer o próprio José Dias, que foi lá no ouvido da Dona Glória falar de levar ele pro seminário, né? De fazer o próprio José Dias tirar essa ideia da cabeça dela. Aí o Bentinho vai lá e tenta fazer essa ideia da Capitu. Aí ela fala: mas você não pode ter medo, você tem que se impor e não sei o quê, porque você vai ser o dono daquela casa, você vai ser o senhor de escravos daquela casa depois que sua mãe falecer, etc e tal. Aí o Bentinho cresce, né, e vai lá tentar falar com o José Dias. E o cara até assusta, né, no início. Então tá, beleza, amanhã a gente conversa, beleza e tal. O Bentinho conversa com o José Dias e tal. Eles vão lá tentar tirar essa ideia da cabeça da mãe dele, mas não dá muito certo não, e Bentinho acaba indo pro seminário. No seminário, Bentinho fica sofrendo, meu Deus, Capitu está lá sozinha, e se ela encontrar outra pessoa, e se ela se apaixonar por outro alguém e tal. E enquanto ele sofre lá, Capitu está em casa, né? Aí numa dessas idas e vindas do Bentinho do seminário pra casa, que parece que eles tinham pelo menos uma vez por semana, eles poderiam voltar pra casa, Bentinho pergunta de Capitu. Ele não vê ela, mas pergunta sobre ela. E dizem que ela tá feliz, brincando, alegre por aí. E ele fica grilado, né? Como assim? Ela feliz, se divertindo por aí, enquanto eu estou aqui lá no seminário sofrendo. Não é justo. Ele até se vê com esse ciúme louco dele esganando a Capitu. E no seminário, Bentinho conhece um menino, Escobar, e vê no Escobar muitas semelhanças, não só físicas, como também no jeito de ser falar com o Capitu. Ele vê o Escobar como se fosse a versão masculina da Capitu. Aí tem mais um monte de meninos lá no seminário e tal, mas Bentinho vira amigo apenas de Escobar. O único amigo dele lá é Escobar. E tudo, Bentinho Escobar. Eu até falo assim: eita, que é isso, meu filho? Aí eu falei assim: tô com ciúme do Escobar pela Capitu. E aí, eu vi algumas tendências, não pela narrativa do nosso Dom Casmurro, mas pelo que Machado deixou entender, algumas tendências homoafetivas ali entre Bentinho e Escobar. Aí, no meio dessa amizade dos dois lá no seminário, Bentinho confessa a Escobar que não tinha vocação para ser padre, que era apaixonado por Capitu, etc e tal. E Escobar também confessa a Bentinho que também não tinha intenção de ordenar,
de ser padre, que ele, acho que era comerciante, ele queria mexer com alguma coisa de comércio, assim. E também não ia se ordenar. Então ali nessas conversas, os dois começam a ter ideias para livrar o Bentinho da ordenação. E aí, né, quem dá a ideia aqui dessa vez é o Escobar, que dá a ideia do Bentinho falar com a mãe dele pra tipo, colocar outra pessoa no seminário pra poder pagar essa promessa e não o Bentinho ser a pessoa que vai ordenar. Porque a promessa dela era de fazer alguém padre, não necessariamente o Bentinho. Então, se ele conseguisse trocar a pessoa dessa promessa, ele ficaria livre para poder seguir seu caminho amando Capitu, com ela, casando com ela e tudo, beleza. E aí, ele consegue fazer isso. Vai dar ideia pra mãe dele e tal. A mãe dele, eu não lembro se ela adota ou se ela simplesmente paga as aulas no seminário para esse menino até ele ordenar. Se alguém deixa aí nos comentários, se lembrar, por favor. Mas aí ele consegue tirar essa promessa dele, volta pra casa e aí tem alguns recortes, né, mais pro futuro e tal, lá na história toda, na qual Escobar também sai do seminário, casa com a melhor amiga de Capitu. E aí eles ficam ali próximos de novo, né. Bentinho se casa com Capitu e tem um tempo lá de todos felizes, né. Aí começa as paranoias do nosso amigo Bentinho. Que aí ele não pode ver Capitu olhando por uma janela aqui. O que tem lá na janela? Ele não pode ver Capitu olhando na direção de outra pessoa, que ele fica... Por que ela tá olhando pra outra pessoa? Aquela paranoia, né? Que, ai meu Deus, até sufoca. E aí, Escobar e Sancha tiveram uma filha e enquanto isso o Capitu e Bentinho tá lá tentando, não consegue ter um filho. Aí Bentinho fica meio chateado com isso e tal. Aí um dia ele resolve ir a uma ópera no teatro e ele vai sozinho. Ele vai sozinho e tal. Quando ele volta pra casa, ele vê Escobar saindo da casa dele. Aí ele fica, uai, o que ele tá fazendo aqui? Escobar fala que tinha ido visitar ele não estava lá, então resolveu ir embora. E aí, até aí, beleza. Bentinho entra em casa, o Capitu tava meio estranho, mas tal, releva isso, mas fica com aquele negócio na cabeça, né? E aí, beleza. Depois de um tempo, Capitu vê que ela estava grávida, então ela vai e consegue dar um filho ao Bentinho, que é o Ezequiel. Ezequiel vai crescendo e tal, e esse menino, ele tem uma mania de imitar os outros. E aí ele imita o jeitinho das pessoas e tal, ele imita tudo. Mas quando ele imita o Escobar, ele imita muito bem e aí o Bentinho começa com as paranoias. Ele parece demais o Escobar. Ele tá agindo muito feito o Escobar. Não sei o que é Escobar, blá 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 Escobar. Esse menino não é meu filho, é do Escobar. Começa as paranoias, tudo, as desconfianças, não se consegue aguentar quando Capitu e Escobar estão juntos, ele fica nervoso, fica estressado, fica aquela coisa, é insuportável, né? E aí Escobar, que gostava demais de nadar, um dia entrou no mar e não conseguiu sair, né? Se afogou, morreu afogado. No dia do velório dele, tá lá a Sancha chorando ali do lado do caixão e tal. E na hora que Bentinho olha pra tua mulher, Capitu está desabando em lágrimas em silêncio ao lado dele. Aí começa de novo as paranoias, né? Ah, agora eu tô meio perdida se foi antes da morte de Escobar ou depois. Acho que foi antes. Até Sancha estava desconfiada também, eu não sei se também foi coisa da cabeça do Bentinho, da relação entre Capitu e Escobar, e tentou se insinuar pro Bentinho. E Bentinho, naquela raiva da paranoia dela me traiu, ela me traiu, quase que se deixa trair ela também com Sancha, como se fosse uma vingança ali dos dois. E passado esse luto pela morte de Escobar, Bentinho, não se aguentando mais das paranoias, dos surtos e tal, resolve tentar tirar a própria vida. Então ele
arruma os venenos lá, prepara um cafezinho dele, vai lá, mistura assim e tal. Mas aí atrapalham ele a finalizar a própria vida, que ele deixou até umas cartinhas pra Capitu explicando tudo lá, falando da traição, blá blá blá, tudo. E na hora ele não toma o café porque Ezequiel entra e vai falar: "Ô papai, não sei o que, papai, 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 papai." E aquela maldade dentro da cabeça do Bentinho vem. E ele oferece o café, chá, sei lá, acho que era café mesmo, pro garoto. Aí ele faz, graças a Deus, Capitu aparece e... Bom, nesse momento eu não me lembro o que acontece pra impedir que o Bentinho envenene Ezequiel. Mas alguma coisa impediu, não sei se foi ele mesmo ou o Capitu e tal. Porque a Capitu apareceu ali na situação, não tô lembrada. Mas não acontece dele matar o menino envenenado. E nem ele mesmo toma o negócio lá. Então, como ele não se aguenta, ele joga na cara do Capitu que ele quer o menino longe dele, porque o menino não é filho dele, o menino é filho do Escobar, etc e tal. E aí eles começam a discutir lá e tal, e Bentinho manda ela e o menino pra longe, pra Europa e tal. E aí ele fica sozinho em casa. Ele não vê nunca mais Capitu, porque não quer ver ela e tal. Porque olha pra ela, vem a traição na cabeça dele. E aí, com ela longe, ele continua trocando cartas com ela. E às vezes ele vai pra Europa, não exatamente onde ela está, mas ele vai pra Europa. A desculpa de ir a família, mas por aparência, né? E sempre volta, mas nunca vai realmente vê-la e ver o filho. Depois de um tempo, Capitu falece e o menino volta para o Brasil e vai ver o pai na hora que o menino olha pra... Não, na hora que Bentinho olha pro menino é Ezequiel não, é Escobar que tá ali. Então aí ele vai ficando cada vez mais turrão e tal, com a ideia fixa de que Capitu traiu ele. Ok, quando eu fui ler a primeira vez e vim também nessa segunda vez na LC com essa ideia fixa de que a Capitu era inocente, que a Capitu era apaixonada, amava ele demais e não teria traído ele, eu achava que era tudo coisa da cabeça dele. Então, como ele tava com tudo aquilo enraizado na cabeça dele, mesmo se o menino não parecesse fisicamente com o Escobar, quando ele olhasse pra Escobar, as paranoias, as coisas todas psicóticas dele lá ia fazer tipo uma ilusão que ele olhasse pro menino e ele visse Escobar. Escobar? Toda hora eu troco Ezequiel Escobar aí. Então eu fiquei assim, ó, deve ser coisa paranoia dele. E eu fiquei e tal, olhando e tal, leitura e tal, aí foi aparecendo essas coisas de... Escobar foi quando a Capitu estava sozinha lá na casa dele. Capitu pode ter se entregado quando ela comentou que Ezequiel parecia realmente Escobar. E aí vem essas coisas. E eu falei assim, será? Traiu ou não traiu, hein? Não sei. Capitu mesmo se defende falando que não traiu. Mas o Bentinho tá com aquela ideia fixa, então não acredita. Ezequiel, quando voltou após a morte da mãe, conta que ela contava das histórias, toda apaixonada por ela. Então Capitu ainda era apaixonada por ele, louca por ele e tal, por Bentinho. Aí fica falando assim, mas aí eu ficava assim, cara, tá, beleza, ela ama ele. Mas o fato dela amar não significa que ela não vá trair. Aí eu fiquei assim, pode ser, pode não ser. Não sei. E tipo assim, eu não podia chegar a uma conclusão apenas com essa visão contada pelo Dom Casmurro, né? Nosso Bentinho aqui. Porque ele conta a versão dele da história que não tem o real fato, porque só tem uma versão. Não tem versão de Capitu. Não tem versão dos outros que estavam ali. Mesmo que até a mãe do Bentinho começou a emburrar com Capitu e se afastar. Cara, não tem as outras versões. Então aqui você tem uma Capitu desenhada do que o Bentinho via dela. Então eu continuo sem conclusão. Ao mesmo tempo que eu achei que ela era inocente, aqui tem muitos pontos que mostram que ela pode não ser. Mas isso aqui é o que tá na cabeça do Bentinho. Aí eu falo assim, e aí, hein?
traiu ou não traiu? Lá no dia da discussão da LC, né? Até teve algumas pessoas que acreditavam na inocência da Capitu e muitos, inclusive eu no dia, tava com a ideia fixa de que ela era culpada. Mas depois de um tempinho, a história sentando aqui, eu voltei até as dúvidas, né? Então, não sei ainda, gente, não tenho conclusão se Capitu traiu ou não Bentinho, tenho minhas dúvidas. Eu cheguei a, acreditar nela de novo, na inocência dela, mas ficar na dúvida, porque tem muita coisinha ali que, não sei, pode ser. Então, né, se não leu, leia e diga aí se você acha que ela traiu ou não. Então, se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!